Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre um problema que fiquei muito curioso uma época. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre minha história. Bom, eu nasci o 15 de abril de 1707, em Vassel, Suíça. Sou filho de Paulo Euler e Margaret Brucker. Incentivado por meu pai, me tornei autodidata em matemática e logo fui para a universidade. Nisso, eu tinha lá os meus 14 anos. Para você ver, aos 17 anos, eu já era mestre em filosofia. Véi, pense em um cara prodígio, sou eu. Mas foi graças a Johann Bernoulli que eu fui para a área de matemática de fato. Me graduando nela aos 19 anos, aos 20 anos ingressei na Academia de Ciências de São Petersburgo. Peraí, eu já fiz outras coisas além disso. Fui até tenente de marinha russa, acredita? Mas em 1730 assumi o cargo de professor de física na academia. Eu tinha 24 anos na época. Como um dos irmãos Bernoulli, o Daniel, saiu da academia, sua cadeira fica vaga e acabei ocupando a cadeira sênior de matemática de lá. E ainda bem que um dos irmãos Bernoulli saiu, porque foi graças a esse novo emprego, em que, inclusive, comecei a ser melhor remunerado, que me casei em janeiro de 1774 com a Catarina Gessel. Esse casamento me rendeu 13 filhos. E alguma das minhas maiores descobertas foi com um bebê no colo, ou com várias crianças brincando ao meu redor. Não fui prodígio apenas em matemática, né? Mas voltando à matemática, eu gostava de pesquisar algumas coisas em teoria dos números, cálculo variacional, equações diferenciais e outras coisas. Mas queria comentar mesmo de uma obra especial. A Solutio Problematis a Geometria em sítios pertinentes. Nela, apresento o grande problema das 7 pontas de Königsberg, que eu acho você já escutou, né? O problema das 7 pontes de Königsberg foi publicado na obra Solutio Problematis ad Geometria Situs Pertinentes, baseada em uma palestra apresentada à Academia Scientiarum Imperialis Petropolitaniae, em 1735. Diz o problema: na cidade de Königsberg, na Prússia, havia uma ilha chamada Der Neuhof, e o rio ao seu redor era dividido em 2 ramos. Sobre os braços deste rio, temos 7 pontes. O que queremos saber é se é possível caminharmos por todas as pontes, cruzando cada ponte uma única vez, e não mais que isso. Como podemos saber se isso é possível? E se tivéssemos mais ou menos pontes, como poderíamos saber? Em um primeiro momento, Euler pensou em enumerar completamente todas as caminhadas possíveis sobre essas pontes. Porém, devido ao grande número de combinações, seria complicado aplicar dessa forma. Ainda mais pensando em casos como: e se tivéssemos mais pontes? Primeiramente, vamos considerar o que Euler propôs para resolvermos tal problema. Ele decidiu dar nomes aos lugares envolvidos com letras maiúsculas e às pontes envolvidas com letras minúsculas. Logo, para representar a ida de um lugar para outro, basta a representação, por exemplo, AB. Significa que fomos do local A para o local B. Se quisermos representar a ponte utilizada, podemos indicar por Azão, Azinho, Bzão. Significa que fomos do local A para o local B pela ponte A. A partir desse simbolismo, Euler passou a analisar 2 variáveis do problema: os números de pontes por região e as ocorrências de cada região. Aqui abrimos um parênteses para destacar uma primeira grande observação realizada por Euler.
Ele verificou que, dependendo do número de pontes, teríamos as ocorrências de um determinado lugar. Ele concluiu que a. Se o número de pontes que saem de um determinado lugar for par, o número de ocorrências daquele lugar será a metade do número de pontes. A região possui 4 pontes, logo, seu número de ocorrências será 4 dividido por 2 igual a 2 ocorrências. B. Se o número de pontes for ímpar, o número de ocorrências será igual à metade do número de pontes acrescido de 1. Podemos verificar que a região tem 3 pontes. Logo, seu número de ocorrências será 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2 ocorrências. Assim, de acordo com o nosso problema, podemos construir a seguinte tabela. Identificando, P representa o número de pontes por região e R representa o número de ocorrências de cada região. Vamos comparar agora o total de pontes, que vamos chamar de TP, com o total das ocorrências por região, que vamos chamar de TR. TP é igual a 7. Logo, o trajeto é possível se TR for igual a TP mais 1. TP mais 1 será igual a 7 mais 1, que dará 8. Como a TR é maior que TP mais 1, ou seja, 9 é maior que 8, então o trajeto não é possível. Consideremos agora a seguinte situação. Teremos as regiões A, B, C, D, E, F e as pontes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Como fizemos anteriormente, vamos colocar os números de pontes por região e ocorrências de cada região em uma tabela. Sendo assim, temos que a região A possui 8 pontes e 4 ocorrências. A B, 4 pontes e 2 ocorrências. A C possui 4 pontes e 2 ocorrências. A D, 3 pontes e 2 ocorrências. A E, 5 pontes e 3 ocorrências. E a F com 6 pontes e 3 ocorrências. Reparem que TR é igual a TP mais 1, ou seja, 16 é igual a 15 mais 1. Vejam que, se olharmos para a tabela, temos que o total de ocorrências de cada região é igual ao total de pontes mais 1. Nesse caso, a comparação foi verdadeira, TR igual a TP mais 1. Logo, existe um trajeto possível, começando por uma região ímpar e terminando em outra região ímpar. Ou seja, começamos em D e terminamos em E ou vice-versa. Essa solução chamamos de solução intermediária, pois saímos de uma região e chegamos a outra passando por todas as pontes. Porém, ainda não encontramos uma solução para o problema proposto originalmente. Agora, consideremos que a situação anterior tenha mais uma ponte ligando as regiões D e E. Vejam que, agora, temos uma ponte Q a mais nas regiões D e E. Logo, temos que a região D passará a ter 4 pontes na região e a região E passará a ter 6 pontes na região. Nessa situação, vemos que TR é igual a TP, ou seja, 16 igual a 16. Agora, temos que o número total de ocorrências de cada região é igual ao número total de pontes. Portanto,
podemos notar que, nesse caso, a comparação foi direta e a solução atende ao problema original. Não precisamos acrescentar 1 ao total de pontes. Isso acontece porque o total de pontes é par. Logo, existe um trajeto possível que satisfaz a condição inicial do problema. Passar uma única vez em cada ponte, saindo de um lugar e chegando ao mesmo lugar. O pensamento da resolução do problema das pontes de Königsberg, proposto por Euler, originou uma área da matemática que é denominada de teoria dos grafos. Essa relação entre o que foi descoberto por Euler e o surgimento da teoria não foi reconhecida até o final do século XIX. Porém, o matemático britânico Walter William Housebowl, que nasceu em 1850, apontou tal relação na obra Mathematical Recreations and Problems. A representação que conhecemos hoje e que é relacionada à teoria dos grafos é atribuída a Housebowl. Utilizando os gráficos propostos para a solução do problema, colocaremos as margens das ilhas representadas como pontos. Com isso, podemos ligar cada um desses pontos com o outro de maneira a representar as pontes do problema. Ou seja, para resolver o enigma que Euler propôs, vamos percorrer esse diagrama passando uma única vez por cada caminho. Assim, podemos olhar o que Euler havia interpretado vendo as pontes e quais regiões ela interliga, observando quantas linhas do diagrama saem de cada ponto. Por exemplo, nessa temos 3 e nesta outra 5, e nas margens também temos outras 3 ligações. Notando pelo que vimos ao longo do vídeo, percebemos que todas essas ligações são números ímpares, portanto, o problema não possui solução. Agora, se apagarmos uma das pontes, temos que 2 delas ficarão com um número de ligações pares, e nesse caso, temos que o problema passa a ter uma solução intermediária. Ou seja, eu saio de uma margem, percorro o caminho, mas não volto para a margem de onde eu parti. Agora, se acrescentarmos uma ponte que ligue as 2 margens, conforme aparece aí na tela, teríamos que todos os pontos possuiriam um número par de pontos ligados a eles. E nesse caso, temos pelo menos uma solução definitiva do problema. Ou seja, conseguimos percorrer o caminho saindo de uma margem, de forma que passemos uma única vez por cada um deles e retornemos para a margem de onde iniciamos.